Bom, pessoal, boa noite a todos aqui. Agradeço que vocês já estão colocando o nome no chat para a gente computar a presença também. Hoje, com muito orgulho, a gente começa o quarto semestre à frente aqui do Instituto CriptoJus. O grupo é coordenado pelo professor Rui Pereira Camilo, professor do Departamento de Direito Comercial da USP. Acredito que a maior parte, ou se não todos vocês já o conhecem. A gente só tem a agradecer ao professor Rui por sempre apoiar esse projeto há muito tempo, até mesmo quando era outra direção aqui à frente do grupo, e nós retomamos em 2025, junto do professor, estamos fazendo um trabalho muito legal com ele, de divulgar esses encontros no YouTube, de produção de reaction papers para acesso à comunidade, e um dos nossos grandes objetivos é sempre iniciar o grupo com o encontro do professor, agradecendo sempre também todo esse apoio, agradecendo a todos vocês que prestaram o nosso processo seletivo ou decidiram continuar no grupo. Esperamos ter todos um bom semestre. Os procedimentos do grupo foram todos informados no grupo de WhatsApp mesmo. E é isso. Hoje, nosso tema será Direito Societário e Criptoativos, com o professor Rui. E, para aqueles que não conhecem, recomendo fortemente conhecê-lo, até mesmo nas matérias da Sanfran, porque, tal como no último semestre, professor, fica aqui meu elogio à criatividade do senhor em trazer matérias diferentes, como microeconomia e negociação de direito empresarial. Professor, o encontro é seu. Muito obrigado, Fábio. Eu sou um fã. Se você perguntar para mim, eu me formei na faculdade em 90, então estou velho, faz mais de 35 anos, 36 anos. Se perguntar para mim o que mais mudou na faculdade entre a minha época de graduação e a época de vocês. Bom, primeiro a gente se divertia mais, viu? Acho que o pessoal tinha menos preocupação com o desemprego, menos competição, havia 4 faculdades de direito na capital, tinha emprego para todo mundo, tinha concurso abundante para todo mundo, então a gente talvez pudesse curtir mais a vida e as amizades. Mas eu diria que, do ponto de vista sério da academia, o que mais mudou foi justamente o fato da gente ter esses grupos, né? Grupos de extensão, grupos de estudo. Isso era inexistente, né? Tinha os grupos tradicionalmente de direito romano, né? Eu fui do PETCAPS, que também é um grupo bastante tradicional, mas assim não existia. E os grupos de extensão, eles lembram a universidade quando ela surgiu na Idade Média. Por quê? Porque a Sorbonne, por exemplo, foi fundada pelos alunos. Os alunos iam para Paris, eles decidiam o que eles queriam estudar, e eles decidiam quem eles iam convidar para dar aquelas aulas para eles. Então, assim, eu acho incrível, e eu tenho alegria, o Eduardo, o Luigi, o Fábio, que coordena esse grupo, e eu também já estou coordenando outros grupos, com muita competência, que é comigo junto, né? É bacana como funciona. Então, parabéns a vocês, aos coordenadores, parabéns a vocês que aderiram a esse projeto. É um projeto que, como o Fábio falou, é um projeto que vem até de uma geração que já se formou, que já está. Eles começaram isso lá atrás, formaram, aí o Fábio, o Luiz, Eduardo procuraram a gente para retomamos. E, como é uma atividade de extensão, o que é a extensão? A extensão não é um grupo de estudos, a extensão é abrir as portas da universidade para a sociedade. Ou seja, nós estamos compartilhando o que a gente está discutindo aqui hoje com toda a sociedade que paga os estudos de vocês, né? Paga o ICMS que banca a USP. Então, todos esses encontros, ressalvando um ou outro que eu ouvi pedido expresso do palestrante para que não colocasse, para ele não ser processado, né? Né? Mas quase todos os nossos encontros são postos à disposição de toda a comunidade nacional jurídica, e é um acervo espetacular que eu vou te falar, talvez o melhor material organizado que nós tenhamos sobre blockchain, sobre cripto no Brasil, seja o acervo dos encontros do grupo de vocês nas suas edições anteriores, então, assim, é muito legal. Parabéns a todos. Inclusive, como uma exigência que a USP coloca elas não só a USP, o Ministério da Educação, para os grupos de extensão, é o protagonismo estudantil, é um termo da resolução do MEC. Ou seja, por isso que eu respeito muito isso, quer dizer, eu deixo vocês muito à vontade, estou sempre à disposição, né, sempre estarei à disposição, e na medida possível tenho comparecido aos encontros, mas eu deixo muito a vocês à vontade, porque vocês
busquem os caminhos do conhecimento, seguindo aí o plano, né, que a gente já colocou. Esse semestre, então, eu agradeço o convite para iniciar mais uma vez, né, em mais uma temporada, os encontros, e esse ano, particularmente, esse tema desse ano me agrada, porque discutir a interface entre esse universo todo, né, do blockchain e o direito societário é bacana pra caramba, porque é o diálogo da tradição com o futuro, né? E é o caminho, talvez, em que a gente possa contribuir para tentar construir soluções que sejam eficientes, eficazes, mas legais. A gente não pode incorrer em ilegalidade, né? A gente está numa faculdade de Direito. Então, o tema que o pessoal me coloca, que né, eu achei muito bacana também, tokens, ações e direitos societários. O que exatamente está sendo tokenizado? O que se está tokenizando numa situação dessa, né? E eu principio, deixa eu ver como é que eu faço para mudar aqui, engraçado, o que eu tenho que fazer? Pronto. E eles, esse ano eles estão sofisticando mais, né? Que já me mandaram até as perguntas do que eles gostariam de debater, e eu vou responder a todas, que senão eles vão me dar nota baixa, que eu capaz de ficar de prova oral. Então, perguntaram quais são as diferentes funções do token no âmbito societário, a possibilidade de conferir direito de voto ao seu detentor, a possibilidade de receber dividendos, a possibilidade de participação nas assembleias, perguntam se todo token configuraria uma posição de acionista, qual a compatibilidade entre os tokens e a atual regulação brasileira, a lei das SAs já permitiria assembleias e votações com registro em blockchain, o token pode substituir o livro de registro de ações ou o sistema escritural, se o token confere expectativa de rendimento, participação em empreendimento comum ou direitos econômicos, ele pode ser tido como valor imobiliário. Depois entra um tema de governança, questão do poder, né? Se é possível a gente enxergar uma concentração de poder através do token. Então, primeira coisa que eu fico muito contente, eu vejo que os coordenadores dominam o direito societário, porque as questões que eles trazem para a gente pensar à luz do blockchain são justamente as questões fundamentais do direito societário, né? Quem é sócio, o que pode o sócio, como que o sócio exerce o poder e se submete ao poder na sociedade. Então, é muito rico isso. Eu principio lembrando de um caso, assim, a primeira experiência que eu tive com tokenização na advocacia, antes de professor, faz uns 7, 8 anos, um grupo de empresários, né, do blockchain me procurou para conversar justamente sobre projetos de tokenização de ativos. E eles não se conformavam com a seguinte situação, né, que eles tinham uma limitada e eles queriam poder transformar aquelas participações societárias em alguma coisa que valesse. Mas eles não queriam fazer isso pensando na cidade de São Paulo. Eles ficavam ali na Vila Madalena, né, que é um lugar bem bacana, tem muita tecnologia, muita startup ali em Pinheiros, Vila Madalena. Eles não estavam pensando em fazer isso para trabalhar ali com a turma da Vila Madalena, nem com a turma da Faria Lima. O cara fala assim, cara, eu queria pegar e vender a minha empresa no mundo. Eu queria que um cara que estivesse na Coreia do Norte, se quisesse, através de um token, pudesse ser meu sócio. E se ele não gostasse da minha gestão e não tivesse satisfeito com a minha gestão, que ele vendesse para um cara da Malásia ou para um cara da Guatemala. Ou seja, eu queria ter o mundo como meu parceiro nesse meu empreendimento, né? Então, assim, eu achei muito bacana o projeto dele. O cara quer ganhar dinheiro, o empresário é para ganhar dinheiro, né? Ele percebia que quanto maior fosse a possibilidade dele vender as cotas, mais haveria liquidez nessas cotas, mais gente se interessaria em comprar, mais valorizaria. Enfim, foi muito bacana. E aí, evidentemente, o meu papel naquele contexto foi dizer: o que você quer fazer não existe. Né? Joguei um balde de água fria no cara. Falei, cara, esquece. Vai montar, você quer fazer tua empresa com esse perfil? Eu lembro que na época a gente tinha algumas experiências em cantões suíços, de tokenização de ativos, de emissão de tokens representativos de participação societária. Então você vai abrir tua empresa em outra jurisdição, ou nas Ilhas Caimã, ou em alguma jurisdição
muito mais flexível que a nossa, porque aqui no Brasil esquece. Coitado do cara, não me ligou mais, né? Coitado, acabei com o sonho dele. Vamos ver se eu consigo trazer uma resposta nova. Talvez não, né? Não sei, né? Mas é engraçado, entendam isso, né? Por que esse cara estava fissurado? A expressão é literalmente essa. Por que ele estava fissurado em emitir tokens representantes da participação societária? Porque isso daria liquidez, daria um mercado global, permitiria a ele receber, enfim, transacionar, conseguir capitais e recursos em todos os países do planeta, né? Seria bem legal, né? E outra coisa, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? A junta comercial, que eu respeito muito, tal, mas é burocrática, né? Ela não é tão burocrática quanto o cartão de registro de imóveis, que aí é um inferno na terra, que o cara leva 30 dias, qualquer coisa, os prazos deles são sempre 30 dias para fazer isso. 30 dias. A junta não é tão demorada, mas ainda assim leva muito tempo para registrar uma alteração de contrato social, e examina e volta com exigência. Ou seja, além de você ter, quando você tem um equity token, você pode trabalhar com o mundo, e você pode trabalhar com o mundo rapidamente, instantaneamente, com essa desintermediação e essa questão da atuação direta que é própria do blockchain. É instigante, né? Pô, é bacana, né? Não dependo do Estado, não dependo da ajuda comercial e estou abraçando o mundo. É por isso que os caras querem fazer isso, né? Deixa eu ver como é que eu mudo aqui a figura, que não está aí na figura. Tá. Então, antes de discutir um pouco então essa questão, eu vou começar indo mais para trás, que evidentemente alguns dos alunos são no terceiro ano, a gente tem uma grade, um problema gravíssimo na faculdade, que a nossa grade completa, de comercial é completamente maluca, e vocês vão ter só no quarto ano direitos limitadas e SA. Isso é uma coisa que a gente está tentando de todo jeito fazer uma reforma e vamos ver se a gente consegue fazer. Enquanto você não vê isso, eu queria só explicar o básico, que é quando que uma pessoa vira sócia de uma limitada, quando que uma pessoa vira acionista de uma companhia. E, eu não consigo, como eu estou enxergando o slide, eu não estou enxergando a cara de vocês. Então, o senhor não está compartilhando a tela ainda. Jesus, louco. Ou ainda bem que você falou, cara. Ué, que estranho, o que eu fiz besteira aqui, cara? Deixa eu ver. Ainda bem que não perderam nada, tá? Eu até tinha um mapa mundi aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Ainda bem que você me avisou, viu? Tá aqui. Google Chrome. Desculpem, viu? Tá vendo? No teste fui bem, né, cara? Na hora do teste, na hora do jogo, né? Na hora do treino, o cara jogou um bolão. Na hora do jogo, o cara come bola. Impressionante. Parece a seleção brasileira. Vamos lá. Agora sim. Tela inteira. Tá. Beleza. Compartilhar. Deixa eu abrir. Agora vai. Agora vai. Pronto. Só para. Olha que bonita. O título que eles colocaram, as perguntas que eles fizeram. Aqui tá, que bacaninha. Até, basicão, né? Basicão total. Estamos vendo, professor. Só tem uma abinha do Google Meet ali do lado direito, se o senhor puder ocultar. Que é esse aqui, né? Tá, então peraí. É isso. Tem um xizinho ali. Isso, acho que é no xizinho. Isso. Agora perfeito, vai. Professor. Agora tá beleza. Vamos lá, vamos retomar daqui. Então, vamos lá, para todo mundo na mesma página. E até uma questão que eu acho também que, para quem eventualmente esteja vendo depois no futuro no YouTube, é importante saber que às vezes até o cara não tem informação jurídica. Quando alguém vira sócio de uma limitada, quando alguém vira acionista de uma companhia limitada, questão muito simples, para você ser sócio de uma limitada, você tem que figurar do contrato social dessa limitada registrado na junta comercial. Então, eu posso constar originalmente no contrato, nós todos aqui fazemos um contrato, eu mando para vocês, vocês assinam, a gente leva isso na junta. Quem quiser saber quem são sócios da nossa limitada, vai lá na junta, pede uma certidão, verifica quem são sócios pelo contrato. Se alguém quiser sair de uma limitada, eventualmente passando cotas, e aí muitas vezes, geralmente tem restrições, tem que ter concordância, na lei diz que pelo menos 75% tem que concordar, né, com a transferência, enfim, pode ser até às vezes exigida a unanimidade para a transferência, enfim, tem toda uma discussão, mas vamos imaginar que todo mundo está de acordo que você saia e entre outra pessoa. Todo mundo assina a alteração de contrato social. Então, eu me lembro que eu trabalho muito com agente autônomo de investimento, né, que os assessores financeiros, tipo XP, BTG,
essas empresas elas são estruturadas geralmente como limitadas, com muitos sócios, 30, 40 sócios, e tem um certo fluxo de entrada e saída. Cara, é um inferno na Terra, porque todo mês a gente tem que fazer o contrato, faz sair o João, vai entrar a Maria, aí manda para a junta, pega essa atura de 30 pessoas, manda para a junta. Quando volta da junta, falei, graças a Deus, tudo certo, e vai sair agora o Pedro. Aí, então é muita burocracia, é muito demorado, é assim que você vira sócio de uma limitada, é assim que a gente sabe quem é sócio de uma limitada, pegando a última alteração de contrato social que está na junta, a literal o quadro societário de uma limitada. A companhia, a sociedade anônima, é outro jogo, é outra estrutura, teoricamente mais fácil, e de fato é mais fácil, porque eu não preciso alterar o contrato, ninguém precisa assinar, não precisam todos sócios assinar para entrar ou para sair alguém. Nós temos basicamente duas formas no Brasil de alguém virar sócio de uma companhia. Primeiro, ele subscreve ações. Então, ele assina um boletim de subscrição quando aumenta o capital, compra as ações, e ao fazer isso, quando aumenta o capital da companhia, ele subscreve ações e ele passa a ter o nome dele, inclusive no livro de ações da companhia, que tem lá, o livro de ações da companhia tem lá todos os acionistas, quantas ações tem, que dia que comprou, papai, é bem interessante. Tem um livro de transferência de ações e tem um livro de registro de ações. Então, livro. Antigamente, até a pandemia, era livro papel. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho como estagiário foi fazer operações dessa no livro e não podia rasurar. E era um quadradinho pequeno. À noite eu cheguei em casa, eu tive pesadelo a noite inteira que eu estava rasurando, que eu estava errando. Era um negócio bem arcaico, assim. Esses são os livros, são as companhias que têm ações nominativas. Então, ação nominativa você registra no livro. É engraçado isso do livro. Onde fica esse livro? O livro fica na própria companhia. A junta comercial é um registro público. A companhia, embora seja uma empresa privada, a sociedade não é privada, mas ela também tem uma função registral. Ela tem a obrigação de guardar e manter esses livros. E ela, se eu quiser saber quem é o dono das ações da companhia, eu devo pedir a ela que me informe. Ela terá os livros indicando quem são os acionistas. Existe uma outra estrutura mais moderna, teoricamente, já tem mais de 50 anos no Brasil, mas que é das ações escriturais. A ação escritural, a companhia que emite ações escriturais, ela não tem livros para registrar as ações. Ela tem uma entidade, uma instituição financeira, que abre contas para cada acionista como se fosse uma conta bancária. E ela faz os lançamentos de novas ações e de ações que o cara transfira nessa conta corrente que ele tem de ações lá com ela. Então, se eu quiser saber quem são os acionistas de uma empresa que tem ações escriturais, eu me dirijo à entidade, ao banco que é custodiante dessas ações e peço para ele me informar. Muitas vezes há sigilos, muitas vezes eu preciso, se for para mim mesmo, ele me dá as informações, mas se for para terceiros, eu preciso de uma autorização judicial, etc. Então é isso, quer dizer, sócio de uma limitada é quem está no contrato social, sócio de uma companhia será, no caso de ações nominativas, quem figura nos livros da companhia, livros esses que eram em papel até a pandemia, hoje são digitais, mas são livros com estrutura de livro, formato de livro, e uma companhia, uma sociedade anônima com ações escriturais, são as pessoas que a entidade financeira custodiante das ações indicar que está nos seus registros como titular daquelas ações, tem uma conta de ações que ela abre para cada um dos acionistas. Tá? É burocrático, é complicado. Agora vamos pensar o token, vamos sair um pouco, entendemos o que é isso. Token, o que é token? Só para pôr todo mundo na mesma página. A palavra token, em inglês, tem um sentido de símbolo. Receba isso como em inglês, um token do meu amor por você. Eu dou uma flor para uma moça, receba isso como um token, um símbolo do meu amor para minha esposa, ou aquelas fichas de jogo que você vê nos cassinos, são tokens, que representam dinheiro, mas é sempre um símbolo. Essa é a palavra, uma palavra. Em Nova York, no passado, quando eu tinha a idade de vocês, você ia ao metrô, e para você entrar no metrô era um tokenzinho que tinha um buraquinho, era uma moedinha que tinha um buraquinho no meio, era o token do metrô. Então aquilo representava um direito de uma passagem. E você tinha uma maquininha, você jogava aquele token e abria a catraca para você passar. Então, token é um símbolo. Então, é algo que refere-se a outra coisa.
não é diferente mesmo quando eu estou no ambiente cripto, tá? Porque a única diferença é que um token no blockchain é um símbolo digital, símbolo digital de alguma coisa. Do quê? Né? Muitas vezes é uma coisa tipo uma autorreferenciada, né? Um token, um payment token não é propriamente um símbolo de nada. Ele por si só, uma criptomoeda, ele valerá o valor que eu atribui a ela, né? Que eu entender que ela vale, ou que, se alguém entender que tem algum valor e quiser que eu comprar de mim, eu transfiro. O NFT, o Non-Fungible Token, que representa uma imagem, né? E também tem questões interessantíssimas sobre NFTs, porque o que você transfere quando você compra um NFT? Nada. Você não transfere nada, você não transfere direitos autorais, você não transfere nada, né? É um negócio muito louco, né? O utility token, a gente já começa a ficar algo, é um direito a um serviço. O utility token, o utility aqui tem um sentido quase de serviço. Então, por exemplo, eu tenho também um cliente no passado que queria fazer isso. Ele queria fazer um sistema de bonificação para clientes, dando utility tokens para ele. Então, quanto mais você comprasse na empresa dele, você receberia determinados utility tokens que você poderia trocar por determinados serviços, em determinadas refeições na loja dele. Então, é como se fosse um representativo de um direito de crédito, de um direito a uma obrigação de fazer, né? Seria essa uma boa situação. O security token representa um ativo externo, então o caso clássico é a fração de um imóvel, né? Então eu pego como caso que aconteceu no passado, já distante no Rio Grande do Sul, em que compraram um pequeno apartamento de 2 quartos para fazer uma experiência, e dividiram em 5.000 tokens e venderam para 5.000 pessoas, depois deu uma confusão, a Corregedoria do Rio Grande do Sul proibiu o cartório de registrar, que eles queriam colocar constasse do registro de imóveis, que aquele imóvel pertence ao titular do token no blockchain, e a Corregedoria proibiu, mas enfim, isso não é tema da nossa aula. E finalmente, aí sim chegamos no tema da nossa aula, o equity token, né? Que é um token representativo de participação societária. Equity, para quem não sabe, a gente costuma falar em finanças que uma coisa pode ser uma dívida da companhia ou é equity. O equity é a obrigação da companhia perante seus sócios, e debt é a obrigação da companhia perante seus credores. Então, equity token é um token que representa uma participação societária, é o nosso tema de hoje. Então, agora podemos entrar realmente nele. Então, a primeira pergunta que me fazem os meus coordenadores, meus chefes aqui neste dia de hoje é: o cara que tem o equity token, ele tem efetivamente os direitos societários? Ele é sócio? E aí a minha resposta está na primeira exposição que eu fiz, né? Não, ele não é sócio. O cara que tem o equity token não é sócio, porque sócio é quem está constando do contrato social da limitada, quem está constando do livro de ações dominativas da companhia que emite ações dominativas, é quem está constando dos registros da instituição financeira custodiante das ações escriturais, das companhias que emitem ações escriturais. Esses são sócios. Esses são os caras que têm os direitos societários. Então, o que é um equity token? O que pode ser o equity token? Se eu comprar um equity token, o que eu ganho? Né? Cara, na verdade, no início você tem uma prova de uma pretensão a um direito societário, no sentido de que existe algum tipo de combinação, talvez em algum momento, em que alguém emitiu aquele token, dando àquela pessoa um direito de pretender direitos societários. Então é como se fosse uma prova de que existe alguma possibilidade, um direito meu a pretender, em algum instante, ser sócio. Tá? Mas em si, o token não representa nada. Quer dizer, o token é uma prova de que eu tenho talvez algum tipo de pretensão e possibilidade de conseguir, de alguma forma, ser sócio. Mas não é, em si não dá direito de sócio. Lembra um pouco os antigos certificados de ação. O que é certificado de ação? Isso aqui é um certificado de ação, e se você der um Google aí, vocês vão encontrar vários. Antigamente, quem tinha... a pessoa que compra ações, ela tem lá os seus direitos no livro. Então ela gastou uma grana e ela não recebeu nada, né? Então as companhias, elas emitiam, quando o cara comprava ações, um certificado que não era propriamente a ação, mas era uma prova, um documento que vai ficar aprobatório, no sentido, cara, você está lá, você consta dos meus registros, dos meus livros, como ações da companhia, né? Então é assim, para você ficar um pouco mais seguro, né?
Então, eu diria para vocês que lembra um pouco o certificado de ação, que tem uma função meramente probatória, de permitir a você dizer que você tem alguma possibilidade de pretender alguma coisa em relação à companhia. Só um comentário que nós não temos no Brasil, desde 1991, ações ao portador. Ações ao portador era um terceiro tipo de ação, não era ação nominativa, não era ação escritural, era uma ação que era muito interessante, que o dono da companhia, o acionista, é quem tivesse a posse daquela ação ao portador, quem portasse aquela ação, e comparecesse à companhia, levando aquele documento, ele podia receber os dividendos, ele podia votar, estando de posse daquele documento. O regime legal de combate à lavagem de dinheiro no mundo fez com que fossem proibidas essas ações ao portador em quase todos os países civilizados. Exceção são os paraísos fiscais do Caribe e alguns lugares do Golfo. Nesses lugares ainda se admite ações ao portador. Então, um grande traficante de droga, um terrorista, um político corrupto, ele pode constituir uma sociedade nesses lugares, por lá alguns milhões de dólares, e ninguém vai saber quem é o dono daquela companhia. Por quê? Porque o dono da companhia, como a companhia só tem ações ao portador, o dono da companhia será quem estiver de posse do certificado, da cautela, né, que a gente fala, do título, né, e aparecer ali. E ninguém sabe quem é, se é o cara do PCC, se é o cara do partido A, B ou C. Então é muito fácil esconder dinheiro quando você tem ações ao portador, tá? Eu vou falar para vocês que essa questão do portador é muito importante, porque no mundo inteiro isso é proibido. Nesses países que ainda se admite isso, são países que têm uma política super agressiva de trazer dinheiro, não tão, eles queimam e tal, ainda tem ação ao portador, e é muito louco, porque imagina que eu tenha lá 150 milhões de dólares, até vou exagerar, 500 milhões de dólares numa conta bancária de uma companhia, de uma sociedade anônima de um desses, das Ilhas Caimã, e ela tem ações do portador. Quer dizer, o cara que aparecer com a cautela representativa das ações daquela companhia, bater na porta do banco ou do gestor da empresa e falar: eu vim te sacar, eu quero que você transfira os 500 milhões, eu sou o dono da companhia. O cara transfere. É muito louco. Agora, o que acontece? Se perde as ações ao portador, o direito some. O direito dele, aquilo desaparece. Então, existem histórias horrorosas de caras que perderam, de caras que morreram e não contaram para a família onde estavam as ações ao portador. E aquilo se perdeu, porque vai ser dado para quem tem. Muito bem. Então, agora vamos ver o seguinte. O Tolkien, como eu disse para vocês, ele não dá direitos societários. Ele, no máximo, pode ser tido como uma prova de que eu tenho alguma base contratual para fazer jus a direitos societários. Eu aqui vou dar uma arriscada, e a gente, quando está num campo tão inovador, a gente pode ser mais arriscado nas considerações jurídicas. Eu diria para vocês que a natureza jurídica do Tolkien é muito parecida com a de um título de legitimação, que é um conceito próprio da teoria dos títulos de crédito. O título de legitimação, o título de crédito, você sabe, o título de crédito incorpora ou representa um direito de crédito e circula pelas formas próprias. Ele é um bem móvel com um valor muito grande. E na teoria dos direitos dos títulos de crédito existia uma figura que os doutrinadores antigos eles não conseguiam entender o que era o título de legitimação, que basicamente era o seguinte: o que é um ingresso para entrar no teatro? Né? Ele, na verdade, quem tiver aquilo entra. Né? O que é um ticket? Na Europa, você vai no inverno, o europeus devem estar com saudade disso, você vai um casacão no teatro. Aí você tem um lugar que você guarda o casaco. Você dá o casaco, o cara te dá um papelzinho com um número. O que é aquilo? Né? E os doutrinadores falaram, tanto aquele papelzinho que eu recebo em troca do casaco, quanto o ingresso do teatro, ele não é um título de crédito, é um título que tem uma função de prova de que eu tenho um direito ao casaco, ou que eu tenho direito eu comprei o direito a entrar naquele teatro. Tá? Então, eu diria para vocês que o Tolkien em si não dá direitos societários, ele pode, no máximo, no limite, ser um elemento que, de alguma forma, possa ser usado para provar que você tem algum direito a um direito societário. Agora, continua,
E aí vamos pensar. Então, vamos imaginar que eu emiti tokens, eu tenho uma companhia brasileira, eu emiti tokens que dão ao titular direito. As ações estão em meu nome, as ações continuam registradas no livro da companhia, em meu nome Rui Camilo, mas eu emiti tokens e fiz e há uma estipulação de que o titular desses tokens terá direito a essas ações. Você percebe que a companhia continua na minha titularidade, está registrada em meu nome, os livros estão em meu nome. O cara terá no máximo um direito, mas pode ter um valor isso, né? Esses tokens podem ter algum valor. E aí que surge o grande problema, mais um problema, além da incompatibilidade entre o sistema de tokenização e o nosso direito societário atual, surge um outro problema, que é o problema justamente da repressão à lavagem de dinheiro, ou seja, são proibidos os títulos ao portador. O token, ele não é anônimo, mas ele é pseudônimo, ou seja, é muito fácil a gente, através do blockchain, esconder a verdadeira titularidade daquele token. É o que tem acontecido muito com as criptomoedas, que têm sido utilizadas cada vez mais de modo crescente pelo crime organizado. O token, da mesma forma, como ele não explicita muitas vezes quem é que tem aquele direito, aquela pretensão, alguma participação societária, seria muito fácil eu, portanto, driblar pela tokenização, eu driblar a proibição de emissões de ações ao portador. Ou seja, não faz sentido que eu proíba que sejam emitidos certificados de ações ao portador e, ao mesmo tempo, permita que eu dê aos tokens anônimos ou pseudônimos um direito automático à participação de direitos societários. Então, eu confesso a vocês que não seria nem algo que me parece boa política pública a gente reformar o direito societário brasileiro para dizer é possível eu fazer uma emissão de tokens e ficar constando no estatuto da companhia que o dono daquela ação é quem for o dono daquele token. Eu entendo que isso feriria um princípio de política pública e um compromisso internacional do Brasil, que é combater a lavagem de dinheiro, criando obstáculos à facilitação e às operações ao portador. Então, eu queria até fazer uma pausa aqui para perguntar se até aqui se esse ponto ficou claro com vocês. Deixa eu até parar de compartilhar um instante, só para ver a carinha de vocês. Até aqui, ok? Tá? Então, quer dizer, é chato a gente ser conservador, né? Eu, como comercialista, adoro tudo que é inovação, fui professor de inovação, criei a matéria de inovação na faculdade, mas, cara, a gente tem que ter responsabilidade. O nosso sistema de direito societário, ele tem uma lógica que me parece incompatível, realmente, com a tokenização, no sentido, e talvez até desaconselhável que a gente avançasse no sentido de uma compatibilização. Bom, se podemos seguir, eu vou passar para um outro tema dentro do tela inteira. Deixa eu fazer aqui, ó, eu acho que agora vocês estão vendo. Normal, pessoal, o professor já volta. Ocorreu outras vezes. Enquanto isso, pessoal, enquanto o professor não volta, a gente já até sinalizou aqui para ele, é uma recomendação que eu tenho para todos vocês que
estão começando agora nesse meio, é justamente a gente tem uma playlist no primeiro semestre de 2025 no YouTube de conceitos básicos, envolvendo uma aula de token, uma aula de blockchain, uma aula de smart contract, que pode auxiliá-los a compreender melhor os conceitos ao longo do semestre. Professor, vejo que o senhor está de volta. Eu avisei até no WhatsApp que o senhor tinha saído. Não, eu percebi, mas assim, incrível, né? Agora eu vou acertar. Errei. Vamos lá, é impressionante. Deixa só eu. Apagar a mensagem aqui que eu enviei para o senhor. Não, fica tranquilo. Ó, e você sabe que você sempre é muito presente. Eu fiz uma pergunta para você, tá tudo certo. Aí ficou, você deve ter caído. Tinha caído de fato. Vamos lá. Estamos. Bom, deixa eu. Quando surgiram essas discussões. Professor, E o que só tem que fechar a janelinha lateral ali do Google Meet, naquele xizinho que o senhor foi aquela hora. Isso, que aí eu fiz alguma besteira ali. O que eu estou falando para vocês da incompatibilidade entre o sistema de registro societário, das ações, das cotas e a tokenização, isso é uma coisa mais ou menos consensual na doutrina brasileira. Aí houve algumas situações que, isso no passado, né, que foram interessantes. Eu mesmo de um escritório do Paraná de advocacia, e o papel do advogado e da advogada é ser criativo, né? Eles comentaram, eles desenvolveram a seguinte ideia: falaram, olha, ok, só terá direitos de acionista aquele cara que figurar nos livros da companhia como acionista. Então, ok, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar o livro da companhia no blockchain, né? Isso eu não vejo problema nenhum, desde que, e esse é o ponto, você realmente, quer dizer, na prática, a gente está fingindo que a gente está fazendo uma coisa revolucionária e nós estamos fazendo exatamente, trocando o papel ou a estrutura na nuvem do livro digital por um livro no blockchain, mas tem que ter a mesma estrutura, ou seja, eu teria que ter a explicitação dos nomes de cada um dos acionistas, com o seu CPF e tal. Então, não sei se... Quer dizer, aquela ideia que eu falava para vocês, daquele empresário que me procurou há 10 anos atrás, falou, cara, eu quero vender a minha empresa no mundo, eu quero vender a minha empresa para o cara da Coreia do Norte. Cara, não vai resolver, porque como é que eu vou colocar quer dizer, aquela agilidade que se esperava numa operação de blockchain vai ficar prejudicada, porque o cara vai, né, a gente vai ter que fazer alterações no livro, vai ter que colocar o nome do cara. Então, me parece assim, um certo artificialismo achar que isso é solução. E, de novo, eu insisto, na minha visão, dizer no estatuto da companhia são acionistas aqueles que figurarem, forem titulares do token, isso me parece violar a lei e também me parece violar aquela obrigação de explicitação dos nomes e da proibição dos documentos ao portador, né? Então, eu acredito que isso... Agora, fazer assembleia no blockchain, vejo muita vantagem, né? Porque a assembleia é uma bagunça. O que importa não é a assembleia. A assembleia é um jogo, horas de briga. O que importa é a conclusão, é a ata, né? Assinada. Então, que muitas vezes é sintética, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente, às vezes, quando tem briga de sócio, a gente leva equipes de filmagem de cartório, cada parte, cada bloco de sócios traz uma equipe de filmagem no cartório para registrar tudo que está acontecendo, porque o cara tem medo que depois haja uma falsificação do que aconteceu na Assembleia. E aí gravam-se horas de discussão e tal. Aí, quando não tem muita confusão, faz-se uma ata super objetiva, super sintética, resumindo o que foi decidido, e está resolvido. Então, assim, também dizer que vamos fazer a ata no blockchain não resolve muita coisa. Então, assim, de novo, eu não vejo o sistema societário, ele é um sistema que se construiu ao longo dos séculos XVII para o século XX. Então, você achar que o blockchain, trazer o blockchain aqui, você vai fazer uma grande evolução, me parece isso equivocado. Tá? A gente foi, na verdade, dourando a pílula. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá? Fábio? Certo, professor, e sem dúvidas no chat. Tem dúvida no chat? Não, então, sem dúvida. Sem dúvida no chat, sem tá. Dúvida. Outra pergunta que os poderosos me fazem, e aqui de novo, a gente está tendo se a emissão de tokens são valores mobiliários. Pergunta
super importante, pergunta essencial, mas, de novo, exige que a gente coloque todo mundo na mesma página, porque essa é uma matéria super interessante, dada atualmente no 5º ano da faculdade, pelo professor Thiago Thanos, um grande amigo, grande professor e advogado dessa área. Tem o direito societário, que basicamente cuida da estrutura da sociedade, da companhia, dos direitos do sócio, enfim. E o mercado de capitais, ele é externo à sociedade, de certa forma. Ele pensa no ambiente em que você vai conseguir vender essas participações societárias de uma forma massificada, ou seja, como é que eu ofereço ao público direitos de participação na sociedade. E a grande preocupação, só para vocês entenderem, às vezes a gente entende como surge o direito a partir da compreensão da preocupação que existia. Era os chamados esquemas de pirâmide ou esquemas de Ponzi. Quer dizer, o que acontecia? Vamos imaginar como era no passado, que um cara resolve vender ações. Então, eu tenho o meu escritório de advocacia, eu sou um cara muito bom de papo, eu digo que meu escritório é muito lucrativo, e eu começo a vender pela internet qualquer tipo de documento representativo dos meus direitos de sócio. E as redes sociais começam a bombar, dizendo que é um ótimo negócio. O que vai acontecer? Vai cada vez mais entrar investidores. Vão entrar investidores querendo essa oportunidade de negócio, né? E aí, o que eu posso perfeitamente fazer? Eu estou sempre ganhando mais dinheiro, e aí, se alguém quiser vender as ações, eu posso perfeitamente pagar com o dinheiro das pessoas entrando. Então, sempre entra mais gente, né? Sempre está entrando mais gente, então eu consigo pagar resultados, eu posso distribuir dividendos fictícios que não existem, porque está sempre entrando dinheiro novo, né? E aí, então, vamos imaginar, eu estou estruturando um golpe, então a gente emite ações sem qualquer controle para 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas, cada uma põe R$1.000, a gente levanta 10 milhões de reais. Aí, no segundo mês, a gente manda para essas pessoas, fala, pô, que legal que vocês entraram na nossa sociedade, pô, nós vamos distribuir dividendos, cada um tem que receber R$1.000. A hora que os caras falarem, nossa, cara, a gente pôs 10 mil reais, pôs R$1.000, o cara pagou 10% de retorno no mês seguinte, que incrível, vamos investir mais e vamos contar para todos os nossos amigos que esse negócio é bom. E aí vai entrando mais dinheiro. Então, o que acontece? Como vai entrando sempre muito dinheiro, eu consigo pagar resultados fictícios que vão atraindo mais. Só que uma hora, tudo aquilo é que nem um doping, né? Quer dizer, não está sendo gerada nenhuma riqueza na empresa. Eu estou pagando os investidores com o dinheiro dos novos investidores, como se fosse uma bicicleta. E a hora que eu parar de pedalar, no sentido de que para de entrar dinheiro de novos sócios, eu não tenho nada nada de criação de valor dentro da sociedade. Portanto, aquilo cai como se fosse um castelo de cartas. E os caras começam a resgatar, cadê meu dinheiro? Me devolve o dinheiro, e aí eu já não tenho dinheiro, porque eu roubei o dinheiro, porque não sei o quê, e aquilo tudo cai, e todo o dinheiro se perde. Então, dizem não, isso é comprovado cientificamente, historicamente. O cara que inventou esses esquemas chamava-se Ponzi, era um americano. Aliás, era um italiano que morava lá nos Estados Unidos. E ele inventou um esquema desse no começo do século XX, e ele ficou muito rico e deu um golpe muito grande. E aí ele fugiu para onde? Para o Brasil. Ele foi morar no Rio de Janeiro, morreu pobre no Rio de Janeiro. Então, assim, é um esquema de Ponzi e um esquema de pirâmide. É muito engraçado que nós tivemos no Brasil recentemente um caso bizarro, que é o caso do faraó dos bitcoins, né? Esse cara, ele criou um sistema de investimento em Bitcoin sem qualquer controle, e em que ele estava retornos muito grandes, e que, na verdade, eram injustificados. Na verdade, o dinheiro novo que entrava, ele pegava uma parte para dar de rendimento para os caras que estavam, e isso atraía mais gente, e ia sempre entrando dinheiro, aquele esquema igual a esse. E alguém, né, deve ter falado para ele, pô, seu esquema é uma pirâmide. Ele não entendeu o que era aquilo, gostou, e passou ele mesmo a se intitular o faraó dos bitcoins, né? Ele achou que era um elogio dizer que ele tinha uma pirâmide, né? Muito louco isso. Muito bem, o mercado, então, quando a gente cria um direito do mercado de capitais, uma das principais coisas que a gente quer impedir
é isso, é proteger a economia popular. A gente quer impedir que um cara malandro, tipo um Vorcaro da vida, comece a atrair dinheiro, pegar dinheiro na sociedade e não aplique aquele dinheiro em algo que gere mais recursos. Que ele simplesmente use o próprio dinheiro que está entrando para dar um retorno para as pessoas ficam entusiasmadas e põem mais, e aquilo vai virando um ponto que, quando você vai ver, o cara pegou 50 bilhões de dólares no mercado, mas roubou tudo e não tem nada o que fazer. Então, é uma situação assim, é isso que a gente quer evitar quando a gente fala em direito de lugares. Então, nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela... O que é um valor imobiliário, então, né? Então a gente fala assim, para emitir valores imobiliários em oferta pública, para fazer uma oferta pública de valores imobiliários, eu tenho que ter um registro, né? Eu tenho que ter um registro, no caso dos Estados Unidos, da Security Exchange Commission. Security é a expressão em inglês que é a tradução de valor imobiliário. No Brasil, a gente fala na Comissão de Valores Imobiliários. Então, diz, se eu quiser fazer determinadas emissões, de determinados valores, e fazer uma oferta pública disso, para pegar dinheiro do povão, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer algum tipo de transparência, né, nessa operação. E aí, a chave da questão é o que é valor imobiliário, né? Porque, então, ok. Então, se eu for fazer lançamento de oferta pública de valores imobiliários, eu tenho que ter um registro de uma autoridade administrativa que vai pedir uma série de informações e vai fazer uma série de controles. Beleza. Mas então, o que eu tenho que levar a registro? O que é um valor imobiliário? E a Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, avestruz, direito de criação de parceria em avestruz, é valor imobiliário? Ações, debêntures, evidentemente são. Se eu for vender ações publicamente, é claro. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela definiu um critério para definir o que é um valor imobiliário. Basicamente, ela coloca que o valor imobiliário tem que atender ao teste que ele fixou nesse caso, que é o caso Howey, o teste Howey, que é o seguinte: a pessoa tem que investir recursos financeiros, então tem que entrar grana. Quer dizer, a oferta pública que eu estou fazendo é uma oferta pública para recolher dinheiro. Se eu fizer um mutirão para as pessoas trabalharem, ajudarem a fazer um negócio, elas estão entrando com esforço, com trabalho físico, não é um valor imobiliário. Segunda coisa, é um empreendimento conjunto, ou seja, não é que eu estou pegando dinheiro e dando um bem físico, um pagamento. É uma ideia a ideia que eu estou apresentando para as pessoas me dê o seu dinheiro, você vai ser dona, você vai ter uma participação nesse negócio, que será um negócio comum, common enterprise. Então, eu recebo dinheiro, esse dinheiro vai dar a você algum tipo de participação num pool de dinheiro, num fundo de recursos que vai gerar alguma coisa. Espera-se que esse investimento com esses recursos vai dar um retorno que vai voltar para você. E, essencialmente, também, você só tem que pôr o dinheiro, você não tem que fazer mais nada. O esforço é meu. Então, quando estão presentes esses elementos do teste Howey, eu tenho um valor mobiliário. Tá? E aí eu tenho que registrar para fazer uma oferta pública. O X da questão, quando eu emito um token, imagina o seguinte: eu tenho uma companhia que faz um token que dá algum tipo de direito expectativo em relação a uma participação societária. Né? Isso será uma emissão de um equity token, será um valor imobiliário? Nós temos, aqui de novo, aqui é o conceito da lei de mercado de capitais, né, que define que é valor imobiliário e incorpora no inciso 9 do artigo 1º o critério lá dos Estados Unidos de Howey, né? Mas a gente sempre se pauta por esse parecer muito interessante da CVM de 2022, que é muito engraçado, ele é retórico, né? Essa autarquia é receptiva às novas tecnologias que contribuem, influenciam a evolução do mercado de valores imobiliários, não sei o quê, né? E aí fala, apesar dessas tecnologias, a tokenização não estar em si sujeita à regulamentação no âmbito do mercado de valores imobiliários, é importante destacar que, a depender da sua natureza e características, os serviços e ativos envolvidos podem estar sujeitos a regime regulatório específicos. Então, embora a tokenização em si não esteja sujeita à prévia aprovação da CVM, caso venham a ser emitidos valores imobiliários com fins de distribuição pública,
tanto os emissores quanto a oferta pública estão sujeitos à regulamentação aplicável. Então, resumo da ópera, a CVM falou, cara, super legal, tecnologia, muito legal, mas é o seguinte, cara, se você for emitir tokens que possa, de alguma forma, deixa eu voltar aqui, que possa de alguma forma, deixa eu voltar aqui só um instantinho para, que eu acho que está indo para frente, ser caracterizado como um título mobiliário, um valor mobiliário à luz, né, do critério de Howey, do teste Howey, você vai ter que registrar aqui comigo, tá? Então, só para voltar aqui, deixa eu fazer tudo de novo, compartilhar de novo com vocês. Claro que aí a gente vai ter que sempre fazer um estudo caso a caso, super detalhado. Mas vamos imaginar, deixa eu fazer todas as... que eu tenha uma situação... Peraí. Vocês estão vendo direitinho? Não. Apresentação dos... Tá. Agora sim, professor. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço uma emissão de tokens, dizendo esses tokens, vamos imaginar o seguinte, esses tokens, pela lei brasileira, eu tenho que ser titular tem que estar em meu nome, né? Eu, como emitente, as ações da companhia vão ter que estar registradas em meu nome. Mas eu posso, Rui Camilo, sou acionista, companhia tal, emitir tokens e dizer, cara, se você comprar tokens que eu estou emitindo, eu prometo que eu vou distribuir para você, titular do token, tudo o que eu receber, seja de dividendos, seja de qualquer outro benefício financeiro dessa companhia, e eu também me comprometo que, na hora que eu tiver que votar, eu vou fazer uma consulta entre os titulares de token para que eles definam o sentido da votação que eu farei. Ou seja, é como se fosse uma sociedade de segundo grau, em que eu sou o único acionista da companhia, mas o emitente do token manda em mim e eu sou quase um representante do titular do token perante a companhia. Então, teoricamente, nesse contexto, eu não estaria violando a lei brasileira, porque o acionista continuo eu, mas eu estou assumindo uma série de obrigações contratuais em relação a esse emitente de token. Essa situação faz algum sentido, né? Só que é o seguinte, e aí com essa premissa, pelas redes sociais, eu começo a captar recursos no mercado, eu faço como se fosse uma oferta pública, né? Então, eu estou direcionando a pessoas indeterminadas, esse é um critério que a CVM exige. Eu não faço oferta para o Fábio, para o Luigi, para a Alex, eu faço uma oferta pública, né? Quem quiser comprar tokens, que venha até mim, me pague tanto que eu transferiria os tokens. É uma oferta pública. Então, a questão é, nesse caso, eu, Rui Camilo, estou emitindo valores mobiliários, portanto, eu teria que fazer um registro na CVM como emissor, que é uma coisa super burocrática, e também tem que registrar a própria operação de emissão dos tokens. Me parece que sim. Por quê? Vamos aplicar o teste Howey. Eu estou pedindo recurso financeiro para as pessoas que são titulares de token, né? Investment of money. Eu estou dizendo a elas que elas vão ter uma participação, elas vão ser donas, de uma forma meio indireta, meio escamoteada. Mas eu não estou falando, cara, me dá isso aqui e eu te dou um relógio, um chaveiro. Eu estou falando que eu te daria uma participação no negócio, né? Eu estou também dizendo que ele vai ter ganho financeiro. E ele não tem que fazer nada a não ser investir. Quem vai trabalhar, inclusive nesse caso, vai ser a companhia minha e eu, né? Ele ele não se esforça, ele põe dinheiro e tira dinheiro. Me parece que esse exemplo que eu coloco, hipotético, eu estou emitindo valores imobiliários se eu fizer uma oferta pública, né? E eu estaria violando, né? Atende aos requisitos do teste Howey. E, de novo, quando a gente fala do teste Howey, não se esqueçam que exatamente esses elementos estão lá na lei de mercado de capitais, a lei 6385, no último inciso do artigo 1º, explicando mais ou menos isso aqui. Tá? Então, me parece que, a depender da forma como imita os equity tokens, eu realmente estou no risco. E se eu fizer uma emissão de valores mobiliários, de tokens, que possa ser caracterizado com valor mobiliário, eu respondo a multas gigantescas da CVM. É claro que o céu é o limite, tá? A CVM tem muita discricionalidade para fixar uma multa grande, uma alta, mas chega a 2 bilhões de reais a multa no limite do que ele pode fazer. Tá? Então,
A última sequência de perguntas que o pessoal faz sobre poder, né? Até aqui está ok, pessoal. Eu confesso a vocês que esse silêncio sempre me deixa um pouco angustiado. Está tudo certo? Até aqui? Podemos discutir um pouco o poder? Professor, tem uma dúvida aqui no chat que eu É, vou ler. tá. De quem que é a dúvida? Luiz Henrique. Tá. Muito obrigado, Luiz Henrique, pela pergunta. Pois não. Luiz Henrique pergunta: Professor, tem se discutido muito a tentativa da CVM de mapeamento e padronização da supervisão do processo de tokenização, pelo novo grupo de trabalho de tokenização e outras movimentações mais recentes. Certo. Uma das questões discutidas é justamente a ampliação dos requisitos da proteção de lavagem de dinheiro, do programa de proteção à lavagem de dinheiro para o mercado, como pode ser observado recentemente na mudança de regulação prudencial das PESAVs. Acho que ele está falando das resoluções do Bacen. Essa maior fiscalização do Banco Central e da CVM não poderia abrir possibilidade para essas inovações no direito societário também? Obrigado. Vamos lá. Muito boa pergunta. Primeira coisa, nós vínhamos num caminho interessante que, no entanto, se frustrou pela crise da CVM, né? Crise que é conhecida de todos, né? Nós ficamos contra que autarca, praticamente inoperante, uma crise de credibilidade, dado a gravidade do escândalo do Master. E aí, eu confesso que o próximo governo, seja qual for, vai ter que pensar, inclusive, qual o papel do Banco Central, o papel da CVM nessa questão, tá? Segunda questão, as tentativas, né, o sandbox regulatório fracassou, né? Isso é muito interessante. Houve tentativas. Esse é o tipo do caso em que regular essa questão de tokenização, tal, valeria. É bem legal você fazer uma tentativa e erro, né? Sem muito compromisso com formalidade, tentar realmente aprender junto com o próprio mercado. Então, foram aprovadas algumas tentativas de sandbox regulatório para ver se conseguia se acompanhar um processo de tokenização desse e estabelecer o próprio regulador aprender para ver o que ele pode exigir. E, salvo o melhor juízo, não foram para frente, né? Fracassaram essas tentativas. Então, assim, eu acho muito interessante que, se a gente tiver uma autoridade regulatória, seja o Banco Central, seja uma CVM reforçada, uma CVM capacitada, com funcionários, com dinheiro, um Banco Central também com recursos, tal, cara, quem sabe a gente consiga ter um novo caminho e aí a gente possa realmente pensar um pouco melhor nessa interface de direito societário e tokenização. Mas, no momento, é uma expectativa e uma esperança, porque nós estamos tanta coisa a fazer, os fundos, né? Tá? Vamos ver que o próximo governo põe dinheiro, põe gente, e a gente consegue estruturar. Ok? Obrigado pela pergunta. Bom, o último tema que eu queria comentar com vocês é o tema do poder, né? Que é engraçado. Quando eu tinha a idade de vocês, e eu entrei na faculdade, eu era um cara que gostava de direito público, eu era um cara de esquerda na época, e gostava de política, e eu achava esse negócio de direito comercial uma coisa assim, burguesa, muito Faria Lima, na época eu falava Faria Lima, na época era a Avenida Paulista, a Via dos Bancos, né? E aí foi muito interessante, que aí eu descobri que os grandes professores, alguns dos grandes professores da faculdade, inclusive então chefe do departamento de comercial, que era o professor Fábio Comparato, eram caras de esquerda. O pessoal de esquerda, e o pessoal de direito público era de direita na faculdade, era muito louco isso. Olha que estranho, na nossa faculdade, nos anos 80, 70, 80, o pessoal, tirando o professor José Afonso de Silva, que era um cara de esquerda, mas havia grandes caras de direita no departamento de direito público e muitos caras de esquerda no departamento do direito comercial. E eu não entendi aquilo. E aí eu comecei a entender. Eu falei, cara, esses caras que querem mudar a sociedade, eles estão querendo entender, eles descobriram que o poder, às vezes, não está justamente nas empresas. E eles querem entender isso para justamente corrigir e reformar a sociedade a partir da empresa. Né? Eles são caras que estudam a empresa, não para bater palmas para ela, mas para entender o seu poder e estabelecer as suas regras. E direito societário, essencialmente, é sobre poder. E muitas vezes isso é muito evidente, né? Tem cara, quando você tiver uma briga societária, você vai ver que muitas vezes a briga societária envolve, claro, muitas vezes é dinheiro, mas muitas vezes é poder, tá? Então, nós estamos falando aqui de poder. O melhor livro que tem sobre direito societário no Brasil é O Poder de Controle nas Sociedades Anônimas, do Fábio Conde Comparato, e o Raimundo Fauro, que
um dos grandes pensadores do Brasil, chamava esse livro de O Príncipe de Maquiavel da sociedade capitalista, porque ele mostra como que as empresas organizam dentro delas o poder, e esse poder acaba depois sendo exercido na sociedade. Muito bem, então nós estamos falando de poder. Mas não um poder sem freios, é um poder que justamente o direito tenta domar. E aí eu pus o Homem-Aranha, eu sempre cito o Homem-Aranha em aula de societário, que eu falo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é o lema do Homem-Aranha. Quer dizer, o controlador de uma companhia, ele tem que ter poder de controle também, ele tem obrigações, responsabilidades, deveres que decorrem desse poder. Ele manda, ele dá rumo à companhia, isso é poder que se respeita, é legítimo, né? Ele querer dar um rumo à companhia, já que ele tem a maioria dos votos apto a isso, mas ele deve fazê-lo de modo a se incorrer em abuso, responder por isso. Tá? Então, a pergunta do poder e a pergunta dos coordenadores é muito interessante. Eles se preocupam, eles têm essa percepção que direito societário é poder e se preocupam com isso. E aí a questão deles é, cara, essa tokenização amplia o poder ou diminui o poder? Aqui a resposta, como sempre, depende muito da contextualização. Dentro de uma lógica de dispersão, a tokenização teria por objetivo uma venda assim, de tokens massificada. E aquele poder societário, aquelas participações societárias seriam vendidas para milhares ou até milhões de pessoas no limite. Né? Então, eu poderia pensar na tokenização como uma forma de criar mecanismos de dispersão do poder. Se eu fizer uma difusão desses tokens num mercado bastante amplo, é bacana. Agora, eu posso também fazer diferente. Eu posso, como eu não sei, e esse é o problema justamente do fato da opacidade do token, né? E do token, eu não saber quem realmente é o titular do token no limite. Pode se prestar a mascarar um cara, quer dizer, às vezes eu posso não perceber, e por trás daqueles tokens, de uma forma que não é tão clara, eu tenho um controlador. Então, vamos ver, quando eu tenho um controlador na companhia, eu vou nos livros da companhia, eu vejo quem tem as ações que permitem a eleição da maioria dos administradores e a maioria das deliberações. Eu consigo identificar o controlador, geralmente. Quando eu vou para uma situação de tokenização, eu posso até pressupor que tenha havido uma dispersão e uma difusão, mas nada impede que alguém fique por trás daqueles tokens, tenha um poder, uma concentração muito grande de poder, e não responda. Por quê? Porque eu não consigo identificar quem é esse cara. Então a pergunta é muito legal, parabéns aos coordenadores, e a resposta sempre depende, mas é muito instigante. Finalmente, pessoal, eu vou falar um pouco de DAO. Tá? Às vezes eu me pergunto, eu adoro o Star Trek antigo, né? Isso quando eu era criança. Esse cara ainda está vivo, né? O que é o Capitão Kirk nesse Star Trek ainda está vivo com quase 100 anos. O William Shatner. Eu acho muito interessante isso pelo seguinte: quando a gente pensa no futuro, a gente tende a pensar no futuro replicando o presente. Então, essa é uma imagem dos anos 60 da cabine de comando da Enterprise, da nave Enterprise. Se vocês olharem com atenção, olha que bizarro. Olhem os monitores que estão aparecendo no fundo. São monitores de tela, de televisão. São válvulas. Você percebe que não tem nada digital. Né? Nos anos 60, os caras achavam que o futuro passaria por telas de televisão, não por digital, por telas digitais. Tem o botão, tem que apertar botões, olha quanto botão, quanta luzinha tem. E a gente sabe que o mundo nosso é um mundo de digitalização. Então, um grande erro que a gente tem é pensar no futuro replicando e ampliando o passado. Tem essa frase do Paul Valéry, grande poeta francês, que o Renato Russo cita na música Índios, né? O futuro não é mais o que era antigamente. A gente tem que pensar que o futuro vai ser diferente. O passado pensa no futuro replicando o seu momento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fica falando, cara, qual que é o impacto que a organização vai ter sobre o direito societário? Será que eu não estou pegando, então, o que eu tenho hoje, que é o livro, o contrato social, e eu estou tentando pôr no blockchain, entendendo como é que eu vou trazer isso para... E na prática, é como se eu estivesse enxergando um mundo
em que justamente não vai ter, em que eu vou ter apenas uma melhoria da realidade atual. A pegada que eu diria para vocês, o que eu acho que realmente quando a gente fala em direito societário e tokens, a gente tem que ir muito além da discussão da tokenização de cotas de ações. A gente tem que pensar em novas estruturas organizacionais, tá? E a mais famosa delas é o DAO, né? Que são as organizações autônomas descentralizadas, que são construídas, instituições e organizações são construídas no blockchain, e que, em vez de tentar replicar a estrutura de uma sociedade anônima ou de uma limitada, elas têm uma estrutura completamente diferente, elas são completamente diferentes, elas existem, elas surgem no blockchain e elas têm uma funcionalidade, uma estrutura prática igual. Tá? Talvez o blockchain permita a gente criar uma coisa nova, tá? Uma estrutura. O DAO, então, é uma forma de você justamente organizar, ter uma estrutura de governança descentralizada, com um objetivo muito claro, né? Muito horizontal, as pessoas participam dessa operação fazendo aportes, e tem uma estrutura descentralizada de decisão, né? Não tem um administrador. Basicamente é o seguinte: eu posso colocar lá o DAO no blockchain, tá, todo mundo vai deliberar por maioria. Todas as decisões vão ser tomadas por maioria no blockchain. Né? É uma situação que eu gosto de comparar muito a um acampamento hippie, que tem a sua organização, mas é uma organização que não é hierarquizada, é uma organização descentralizada e muito lastreada num contexto de uma decisão conjunta, de criação de consensos. Né? Então, pô, professor, mas isso está viajando, que coisa idiota isso. Isso vai ter sucesso. Na verdade, pessoal, nós temos 20 bilhões de dólares já aplicados, as 30 bilhões de dólares já aplicados em DAOs ativos, né, em estruturas desse tipo. Tá? Então, eu concluo a minha apresentação. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui. Parar de compartilhar, agora vai. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Em vez de a gente ficar discutindo, vamos fazer o livro no blockchain, vamos fazer o contrato social no blockchain, sabe que a gente não está fazendo que nem os caras da Enterprise, olhando o futuro, pensando, pô, vamos fazer essa tela, esse botão de apertar mais bonitinho, ou vamos colocar essa tela de televisão com tubo catódico maior. Cara, sabe que a gente não devia esquecer isso e pensar em usar o blockchain para construir uma nova organização muito diferente da sociedade anônima, muito diferente da limitada. E aí tem talvez seja esse o caminho, tá? Quer dizer, a resposta talvez seja, em vez de ficar fazendo, construindo o futuro na base do passado ou na base do presente, a gente realmente construi uma coisa completamente nova. E aí surge uma questão que é onde eu vou fechar, que é o seguinte: aí sempre que eu falei que o problema do equity token, um dos problemas dele é a falta de a opacidade, a falta de transparência. Eu muitas vezes não sei quem é o titular daquele token, então eu posso estar fazendo lavagem de dinheiro, eu posso estar mascarando um controlador que tem. Aqui, o problema do DAO é a transparência, mas de uma outra forma. Eu até não sei posso não saber quem são os donos daqueles tokens representativos daquele DAO. Mas eu sei o que aquelas pessoas estão deliberando, porque como a governança delas é descentralizada, elas todas têm que deliberar no blockchain, todo mundo tem acesso àquilo. Né? Então, eu não tenho sigilo comercial. A empresa, para funcionar, para poder implementar suas estratégias, ela tem que tomar suas decisões, esconder e seguir o mercado. E o DAO fala, vamos comprar isso, cara, vamos comprar isso, e a nossa oferta é essa. O cara que tiver querendo fazer negócio com o DAO, ele conseguirá ter acesso à informação de qual que é a intenção deles e qual que é o preço deles. Como é que vai ser? Vai ser muito difícil negociar. Então, assim, a transparência, quer dizer, o problema do DAO, só para fechar, e o tema não é propriamente DAO, mas é tokenização de cotas e ações, mas eu queria mostrar, se eu abandonar isso e for para o DAO também tem as suas perplexidades, e a principal delas é essa: eu não consigo, muitas vezes, eu não sei quem é o dono do token, mas os movimentos daquela organização descentralizada autônoma são movimentos que
os outros agentes de mercado conseguem ver, e com isso o cara acaba sempre se dando mal. O DAO ele não consegue fazer nunca um bom negócio, porque tudo é feito com muita transparência em relação às intenções dele e as possibilidades financeiras do dinheiro que ele tem para fazer os negócios. Não sei se ficou claro, mas eu paro por aqui para abrir, a gente tem algum tempo ainda, uns 15 minutos, para a gente abrir um pouco para os debates. Professor, sempre uma exposição assim surreal, né? Algo que realmente a gente fica de queixo caído, porque esse encontro ele foi muito crítico. Eu acho que esse é um ponto muito bacana para todo mundo aqui sair com essas ideias de criticidade, que a gente sempre vê muito entusiasta de criptativo, de blockchain, achando que é possível aplicar para tudo. Inclusive, algum dos textos de bibliografia passava essa ideia. Mas o senhor trouxe uma ideia mais crítica, demonstrando, vamos com calma. Não necessariamente é o melhor a se aplicar ou até mesmo a se adaptar a essa nova tecnologia por conta das peculiaridades dela. Posso fazer um No... comentário, Fábio? Claro. Posso fazer um comentário? Vocês vão ser advogados, alguns já estagiam, vocês vão praticar atos sob responsabilidade profissional. Então, imagina que você diz, pode fazer, e dá um parecer para o cliente. E o cliente se estrumbica, leva uma multa de 100 milhões de reais da CVM. Você responde, cara. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? A gente, quando fala como profissional, a gente tem uma responsabilidade profissional. E isso, aliás, eu não falo como um aventureiro, eu falo como um professor, como um advogado. Se eu falar para o cara, beleza, pode fazer, ideia ruim, é um problema. Desculpa, só. Imagina, professor, mas é exatamente isso. Inclusive, no próximo encontro, a gente vai receber aqui a professora Ilene, que é da CVM. Ela ainda está no conselhinho da CVM, no segundo mandato dela, e ela vai discutir cripto e processo administrativo. Aí talvez ela mande até alguns casos. Ilene, que é professora da GV? Isso, Ilene Patrícia. É excelente, excelente. A vivência dela é uma vivência bacana. O conselhinho, todos os casos do Banco Central e CVM batem no conselhinho, e ela é uma grande conselheira lá no conselhinho. Sim. Né? E aí, ainda sobre a exposição, professor, além da criticidade, que eu gostei muito dessa parte final, inclusive que o senhor trouxe as DAOs, porque o problema nelas é outra, justamente o excesso de transparência, talvez. Então, a opacidade em relação ao que a gente falou é a transparência com o movimento que ela vai fazer. Aí todo mundo dribla ela. Exato. E para aqueles que se interessarem, tem aquele caso DAO muito famoso, que teve um hacker conseguiu invadir um sistema de uma DAO há alguns anos atrás e conseguiu obter muitos criptativos. Isso gerou, inclusive, uma hard fork para dividir a rede, porque não houve consenso, justamente, que entra aqui o mecanismo de consenso que o professor mencionou, que nessas DAOs sempre tem os mecanismos de consenso, seja prova de trabalho ou proof of stake. E ainda, só um último ponto, antes de abrir para perguntas de todos, professor, algo que o senhor falou e eu gostei muito é a questão de ação ao portador, que se você tem o papel, você tem, as pessoas compreendem que você tem o direito àquele valor. Isso só existe nessas jurisdições meio criminosas daí do mundo. Né? Existia no passado, existia no Brasil até 91. Tá? Sim. E aí o senhor mencionou o exemplo, né? A pessoa morre e não passa para a família, onde está o papel. Me lembra Eu tive muito. um caso assim, o cara morreu e ele deve ter deixado com algum amigo, e o amigo foi lá e roubou, porque a família passou amigo, o cara tinha padrão de vida incrível, mas ele tinha medo que a mulher separasse dele, não sei, o cara não contava, deve ter deixado com um amigo da onça. Quando o cara morreu, a família passou fome. E onde está o dinheiro? Né? Isso me lembra muito a ideia da chave privada da sua carteira de Sim, a Bitcoin. mesma coisa. A mesma Se perdeu, já era. Não tem como recuperar as 12 palavrinhas. Exatamente. As histórias de chave privada, eu conheço pessoas que gravaram em platina, porque é um material indestrutível, e cavar. Mas assim, os negócios são muito louco, né? Que tanto medo de perder aquilo que ela gravou em platina, que é um material incorruptível. E aí nunca ser enferrujado, assim, coisas loucas. Mas perdeu, acabou. Né? Ou... Professor, feitas essas considerações, acho que a gente pode abrir para caso tenha dúvidas. E já tem uma dúvida aqui no chat do Matheus, que ele Matheus, se quiser, inclusive, quiser falar, aí fica até mais dinâmico. Mas se quiser abrir a palavra e fazer para direto, não sei se fica a seu critério. Nesse horário também, que esse cara está com sono, às vezes prefere que se leia. Acho que é melhor ler, professor. Então você lê, vamos embora.
Professor, ele pergunta, entendo que existe um risco de que um mesmo token seja considerado valor mobiliário em um país e não em outro. Estou certo? Se sim, como isso afeta projetos globais? Isso se relaciona Excelente, diretamente com a globalização, né, da blockchain. excelente pergunta, você tem toda a razão, né? É, Quer dizer, a nossa jurisdição, e isso é uma pergunta muito inteligente. Se você fizer uma oferta pública voltada ao mercado brasileiro, mesmo que o emissor esteja fora do país, ele tem que se sujeitar à lei brasileira. E o que é isso no ambiente blockchain? Não faz muito sentido, que a ideia é justamente ter uma presença global, né? É, quando eu dizia para vocês, né, quando eu estudei concretamente, eu cheguei a propor a um cliente fazer a emissão, não lembro se era no estado de Delaware ou se era em um cantão suíço, né, de Zug, e que tinha uma facilidade maior de emissão. Mas o cara queria fazer para tentar fazer oferta no Brasil. E eu falava, cara, então não resolveu. Você vai ter que fazer lá e vai fazer outra jurisdição também. Porque aqui no Brasil, mesmo que você faça o registro, a emissão lá fora vai dar confusão. Tá? Então é um tema muito interessante e muito complexo. Tá? Uma muito boa pergunta também. Inclusive, professor, até mencionando aqui, nesse semestre a gente vai ter, ele agradeceu no chat, a gente vai ter um encontro com uma professora, se eu não me engano, é do Sul, não sei se é da UFPR, discutindo jurisdição na blockchain, no sentido de a qual jurisdição os contratos, bem entre aspas, da blockchain, as condutas na blockchain, as relações estão submetidas. Dificílima questão, que realmente é quase incompatível ao raciocínio, né? É muito interessante. Sim. Agora, só sobre o DAO. O DAO tem um caso famoso também, só para vocês verem como é dramático isso. Foi criado um DAO para. Geralmente o DAO funciona não para montar uma empresa, mas funciona para objetivos bem específicos, né? Que aí fica mais fácil de você coordenar e definir os valores e tomar as decisões. Não dá para. Uma empresa a gente toma várias decisões por dia, é mais difícil usar o DAO. E um dos DAOs foi criado foi para criar. Havia um exemplar da Constituição dos Estados Unidos ou da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um exemplo que os caras, quando fizeram, assinaram vários exemplares lá, tal, e um deles ia ser levado a leilão em Londres. E os americanos acharam um absurdo, tá, né? E resolveram, então, criar um DAO para reunir recursos para fazer um lance no leilão, lá naquelas casas de leilão de Londres, da Constituição, agora não lembro se é a Constituição da Declaração de Independência. E o que aconteceu? Né? Foi justamente o que eu falei para vocês. Todo mundo que tinha acesso ao valor que eles tinham conseguido combinar para fazer o lance no leilão. Pô, o cara evidentemente perdeu o leilão. O cara já chegou, deu um pouquinho a mais e levou. Então, assim, o caso mais assim, curioso de dar é um caso que, pela transparência, acabou se frustrando. Então, só dizer que o DAO não é, talvez, a solução que seja substituível à SA e a uma limitada. Mas talvez a gente possa pensar alguma coisa diferente, completamente diferente de tudo. E provavelmente é isso que vai surgir no futuro, né? Alguma coisa completamente diferente do que a gente está falando. Sim, professor. Pessoal, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mãozinha aqui no chat. E, professor, o senhor falando sobre isso me lembrou um encontro que a gente teve lá em 2025.1 com o Luiz, um dos criadores do grupo, que atua pelo Bragantino, pelo menos até onde a gente viu ele atua ainda. E ele discutiu a questão de tokens para times de futebol. Por exemplo, eu gosto muito, sei lá, do Barcelona. É o fan token. Fan token, né? Exato. E aí seria uma outra ideia para demonstrar que, nesses casos, o token pode funcionar, essa ideia de globalização. Talvez não numa empresa. Posso falar uma coisa? Olha que interessante. Vamos lá. Aquela pergunta. Isso é valor imobiliário? Um fan token é um fundraising. Por quê? Porque eu não vou dar necessariamente para o titular do token direito à participação na SAF do Bragantino, ou ele não vai esperar lucro. É um cara que quer contribuir com o time para reunir direito. Então, é mais uma questão. Eu acho assim, algo que é mais fácil. Não se, o teste Howey diante de um fan token que tem por objetivo reunir recursos, dar recursos para o cara, para o time, sem uma preocupação de retorno em dinheiro. De repente pode até ter algum benefício, do tipo uma camiseta, dar uns ingressos para o cara, e beleza. Mas tudo isso é possível, não, já está descaracterizado o valor imobiliário, CVM não pode falar nada. É um caso interessante até para se contrapor aquela situação que eu dei, que seria um caso de valor imobiliário.
Sim, sim. E é um caso interessante que mostra que a globalização conseguiria atuar bem nesse caso. Por exemplo, eu gosto do Barcelona, posso comprar um fan token do Barcelona, daqui mesmo, emitidos por eles de lá, sem Exato. tanta burocracia, eventualmente, mas sempre. Sim. Desculpe Mas te não cortar. vou, ó, mas de novo, eu não posso receber lucro, eu Sim, não posso ter participação societária, então exato. tem que ver o que esse fan token representa em termos objetivos para você. Sim. E sempre tem aquela questão que a gente aborda aqui, né, professora? A dificuldade no uso da blockchain propriamente dita. Não é uma ferramenta É, tão aberta para o uso, por exemplo, um sistema operacional de um computador. Não, é algo mais complexo, então não é todo mundo que usa, não é todo mundo que consegue ter a facilidade. Então sempre essas tecnologias de blockchain sempre esbarra nisso, por exemplo. Ah, vamos supor que em um mundo que seria possível aplicar os tokens na trabalhar nas assembleias societárias com isso, todo mundo teria que aprender a como usar esse sistema. O sistema talvez tivesse que ficar mais robusto, porque ele tem alguns problemas de escalabilidade. é. Não é fácil. Agora, só uma pergunta, Fabio: quanto do pessoal que está nessa edição, quantos vieram da edição anterior? Vocês têm essa A mais ou gente menos? tem 10 alunos apenas, professor, a gente renovou bem a turma. Legal, legal. Então, aqueles, de novo, a ideia deles é muito boa, né? Vocês que estão entrando agora no tema, deem uma resgatada de algumas das aulas lá das primeiras edições, que está bem bacaninha, só porque a gente talvez, esse é o problema, né? Vocês estão pegando, vou dizer, o bonde andando, porque o bonde não anda, e não é bonde. Mas a gente discutiu um negócio muito específico, e às vezes é legal vocês resgatarem, né, todas essas questões técnicas. Tem um acervo espetacular de material que eu recomendo que vocês vejam. Tá? Não precisa ver tudo, dá uma pulada aqui, mas aí até o final do semestre vão estar todos especialistas, vão estar investindo nisso, ou criando blockchain e ganhando dinheiro. Quem sabe a gente consegue fazer uma grande pirâmide sem ser preso e sem cometer nenhum delito, né? Para experimental, tá bom? Perfeito, professor. Acho que a gente pode encerrar, se não tiver mais dúvidas aqui. Professor, o senhor está convidadíssimo para os próximos encontros. Como sempre, agradecemos imensamente ao senhor pelo apoio, pela exposição sempre magnífica, sempre muito crítica, que nos faz sair do encontro, sempre do primeiro encontro de todo semestre, com muitas reflexões. É uma honra para mim abrir os trabalhos desse semestre. Individualmente, cada um de vocês conte sempre comigo no que precisar. E estamos sempre aí juntos e bons trabalhos. Eu, às vezes, Fábio, tenho dificuldade de participar porque a USP exige muita coisa. Hoje eu faço a manhã inteira no curso de pós-graduação, à tarde em banca, e às vezes eu não consigo, mas assim, me vai mandando a programação que quando eu tiver uma abertura eu venho sim. Perfeito. Muito obrigado, uma boa noite para vocês todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, tchau.